Do que adianta a poesia ou escrevê-la se você não viver a vida ou experienciá-la em sua essência e efemeridade? Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Para complementar essa poesia, eu vou trazer outra frase, que também é minha, que diz assim: o que temos feito com a única coisa que temos? O que temos feito com a única coisa que temos? Eu trouxe essa poesia e essa frase porque na última semana eu resolvi fazer um detox de rede social e, enfim, eu nunca fiz isso na minha vida. Uma, porque eu acho que eu não sou viciada em redes sociais. Se eu colocar na minha cabeça que eu não vou entrar, eu não entro. Mas eu notei uma grande diferença de ter ficado, tipo, eu não entrei no Instagram, não entrei no TikTok, eu não entrei no Twitter. São as 3 redes sociais que eu mais utilizo, né, no meu dia a dia. E eu percebi uma grande diferença na passagem de tempo. Como o tempo parece que passa mais devagar quando você não tem esses inúmeros estímulos que as redes sociais nos entregam. Eu entendo que a gente consegue ir alimentando o algoritmo para aparecer coisas que estão mais alinhadas com você ali. Mas não deixa de ser um fast food. Por mais que eu esteja vendo pessoas que eu admiro, aí entra aquela questão da comparação. Aí a gente começa a se comparar. E, enfim, foi importante ter feito esse detox. Tem outra, até outra. Foi quando eu comecei a escrever todos os meus poemas, as minhas frases, e fiz um compilado. Falei, caramba, tem tanta coisa potente, tanta coisa boa aqui. E uma delas diz assim, sobre essa questão do silêncio, né? Tem muitas respostas nos silêncios e nas pausas que não fazemos. O barulho, por mais atraente que seja, só está nos distraindo de obter o real significado das coisas. O menos sempre foi mais, mas não gourmetizado da forma que é vendido, mas na sua simplicidade, carregada de significados e abrigos. E foi isso que eu senti nessa última semana, que ter abraçado o meu silêncio, ter ficado fora das redes, me trouxe isso. E quem me inspirou a fazer isso foi minha amiga, a Michelle. Ela foi para um retiro espiritual há uns 10 dias atrás, 2 semanas atrás, que é justamente você ficar 10 dias sem conversar, ficar em silêncio e meditar por 10 horas e tudo mais. Como no momento eu não estou podendo fazer isso, gostaria muito, e com certeza eu ainda vou para esse retiro espiritual um dia. Eu falei, por que não fazer em casa? Tudo bem que eu divido o apartamento com as minhas roommates, mas eu acho que quando você conversa, quando tem diálogo, tudo se resolve. E daí eu falei com as meninas, falei, olha, acordei na segunda-feira, falei, olha, eu preciso de silêncio, eu não quero conversar, não é nada com vocês, eu só preciso disso para tentar me ouvir, para tentar ouvir a voz do eu. E agora entra a questão, né, que eu comecei o podcast com a poesia, né, do que adianta a poesia, escrever se a gente não experiencia a vida. Porque escrever coisas bonitas, quer dizer, eu sei que não é fácil para todo mundo, talvez seja um dom, talvez não, é um dom, mas é uma coisa que se alguém estudar, consegue adquirir. Mas tem pessoas que já nascem com esse dom e eu nasci com esse dom de escrever, enfim, coisas profundas que tocam os outros.
Mas se tocam os outros é porque me tocou primeiro. Mas do que me adianta escrever coisas lindas e bonitas se eu não viver a vida? Eu acho que por muito tempo eu tinha medo de viver, sabe? Não é medo de viver. Acho que uma crença limitante mesmo de escassez, de, meu Deus, não posso me divertir. Por exemplo, na época da faculdade, um pouco porque metade da faculdade eu tava namorando. Então, óbvio que eu não iria. Óbvio não, é que era um relacionamento dentro de uma igreja evangélica. Então, sim, eu não iria para as caloradas da vida. Dois, que mesmo depois que terminei, e daí já não estava mais dentro ali, né, presa na religião, eu sempre fui muito Caxias. E por ser bolsista e tudo mais, eu tinha medo de reprovar. Eu acho que eu fui uma pessoa que sempre teve muito medo. Acho que isso me define. Sempre fui uma pessoa muito medrosa. E o medo, estudando nessas questões de física quântica e tudo mais, é a frequência mais baixa. E eu sinto que, tipo, toda a estagnação, toda a falta de prosperidade vem de todo esse medo que eu fui carregando na minha jornada, na minha vivência, desde quando eu acho que me entendo por gente até agora. E eu acho que eu tô numa fase em que, pelo menos não conscientemente, eu sinto tanto medo assim. Tanto que eu moro em São Paulo, não tenho medo de assalto, não tenho. Eu não sei explicar, mas eu não sinto, porque é algo que eu sinto que tá fora de mim, que não vai me acontecer. Já tive muito medo dessas coisas, mas hoje em dia não tenho. Tenho outros tipos de medo. E quando alguém tem medo perto de mim, eu fico com raiva. Mas se eu fico com raiva, é porque aquele medo ainda tá em mim. Talvez não esteja aqui tão submerso, né? Consciente, mas tá aqui. Pelo menos é o que eu tenho aprendido e foi o que eu tinha citado no último livro, no último podcast. O Limite Zero. É isso. Então, eu aprendi que se eu sinto raiva, se algo que o outro faz me afeta, porque tá em mim, então eu tenho que curar aquilo em mim, não mudar o outro. A gente não tem que mudar o outro, cada um tem sua jornada, seu caminho, suas vivências, cada passo é único. Eu tenho que resolver o que tá dentro de mim. Eu resolvendo o que tá dentro de mim, o que tá no externo vai se resolver também. E agora a frase: o que temos feito com o que temos? Porque eu acho que a gente fica muito projetado pro futuro. Mas quando eu... E, enfim, a gente tem muita mania de negociar as coisas com a vida. A gente tem uma mania de ficar querendo negociar as coisas com a vida. E, cara, não tem como você negociar com a vida. Quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Sei lá. Tô fazendo uma coisa muito grande, mas sei lá. Por exemplo, eu tava com muita vontade de comer pastel. Meu Deus, tipo, muito banal isso. Eu tava adiando de comer pastel porque eu ficava, não, eu não tô podendo gastar, tipo, eu não tô na melhor fase financeira da minha vida e eu não vou comer um pastel. Mas aí eu me pegava comendo outras coisas. Eu me pegava comendo um lanche, sei lá. Sabe? Indo pra festa. E eu tava deixando de comer meu pastel porque eu vou comer meu pastel quando isso. Tipo, eu e minha prima, a gente tá vendendo Polaroids. Aí eu lembro que um dia que a gente foi na Paulista, eu falei assim, se eu vender tudo hoje, faltava pouco, faltava 8. Eu vou parar de adiar meu pastel, eu vou lá comprar meu pastel. E a gente não vendeu tudo. Foi o único dia que a gente não vendeu tudo.
porque eu quis negociar com a vida. E você não tem como negociar com a vida. A vida não foi feita para negociar. A vida é rio, ela flui. Você só tem que deixar a correnteza te levar. É foda falar tudo isso mas é porque eu acho que talvez você se veja um pouco em mim de fazer às vezes essas concessões com a vida. Pra quê? Pra que fazer concessão com a vida? Só vai, só faz. E aceitar as coisas como elas são. O que temos feito com o que temos. Fiquei tanto pensando nesse pastel, por que eu não fui viver aquele momento ali? Ou fui lá viver o momento comendo o pastel. Sabe? Parar de... É importante a gente pensar no futuro, porque a gente precisa ter um norte para onde a gente quer ir. Onde a gente quer chegar. Tipo, eu tô aqui na escada de incêndio do meu prédio. Se eu quero ir pro último andar, eu vou para cima. Se eu quero ir pro térreo, eu vou descer. Você precisa saber ter um rumo, né, para seguir um norte. Mas você não precisa controlar tudo. Mas você precisa apreciar o presente. E o que você tem feito com a única coisa que você tem? Quando eu for uma atriz reconhecida nacional e internacionalmente, uma roteirista de sucesso, tá, mas e agora? O que eu tô fazendo da minha vida agora? Porque é o agora que tá plantando essas sementes para eu ser a atriz reconhecida nacional e internacionalmente, para eu ser a roteirista de sucesso, para eu ser, sei lá, uma grande escritora. O que eu tô fazendo agora, o que você tá fazendo agora, para ser o que você quer ser, para chegar onde você quer chegar. Ou para talvez você já chegou onde você chegou, mas você quer ir além. Não tá errado ir além. Na verdade, é isso, é sempre ir além mesmo. Sempre ultrapassar nossas próprias barreiras. E tentar ao máximo não colocar limite nas coisas. Cachorro latindo nas cabeças. Ó, outra frase minha. Ai, cadê? Mas vai ficar espelhado na minha sombra. Só flua como um rio de água corrente. Só flua como um rio de água corrente. É só isso que a vida tá pedindo. E eu tô falando isso, e eu sei que eu tô falando as coisas, parece que a vida é fácil, que a vida é... Na verdade, a vida é fácil, é uma crença, né? Tudo é crença. A vida é fácil. Mas eu entendo que nós, enquanto egrégoras, né, enquanto coletividade, a gente tá carregando um sentimento e uma crença, mesmo um paradigma de que a vida é difícil. E por isso o poema, né, do que adianta a poesia, do que adianta escrever. Se você não viver, como você vai saber as coisas? Como um poeta falar, sei lá, o cheiro da rosa, não sei o que, ele precisou cheirar a rosa. Quando eu faço uma poesia sobre alguém, a sua pele macia, não sei o que, eu tive que viver aquela sensação. Não tem como eu ficar só no campo das ideias. A vida começa no campo das ideias, começa aqui na mente. Mas a gente precisa trazer ela para o físico. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro, só que de forma inconsciente. Eu tô pedindo para você ser mais consciente. Porque quando a gente é mais consciente, a gente começa a perceber onde a gente está errando. E eu me dei conta de tudo que eu tenho feito de errado. Óbvio que essa uma semana sem rede social me obrigou, né, a mergulhar dentro de mim e enxergar as coisas
erradas, os pensamentos incorretos e enfim, as crenças limitantes que eu estava alimentando. E eu tenho uma mania de não querer ouvir as coisas. Ouvir eu mesma, a minha própria voz. Quando eu penso em alguma coisa, eu já fico, não, 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 sai, sai, sai. Sabe daquele de... Lembra aquela vez que eu falei sobre a importância da gente acolher os nossos sentimentos e os pensamentos são as mesmas coisas, porque os pensamentos estão ligados aos sentimentos. E daí eu não vou alimentar esse pensamento porque ele é negativo. Não, escuta ele, ok, é incorreto, não faz sentido com a vida que eu quero viver. Me perdoa por esse pensamento, sabe? Acolhe ele, ressignifica e vive novamente. E não existe manual de instrução para a vida. E tá todo mundo, não foi eu que falei isso, é o Tintin, eu adoro essa frase que ele falou uma vez num vídeo, eu nunca mais esqueci. A gente fica com a mania de achar que tá todo mundo sabendo o que tá fazendo da vida, mas ninguém sabe o que tá fazendo. Tá todo mundo pirando. A diferença é que tá todo mundo fingindo que sabe o que tá fazendo, mas não sabe. Acho que o convite é tentar ao máximo ficar consciente do que você está fazendo. Independente se você estiver errando ou acertando. Porque se você estiver consciente, é muito mais rápido para você mudar a rota das coisas que você estiver fazendo errado. E amplificar o que você estiver fazendo, de correto. Acho que é isso. Não sei se eu viajei muito hoje, mas eu acho que é isso. É isso que a vida pede. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Comenta aqui embaixo. Avalia o podcast no Spotify. Se inscreve no canal no YouTube. Eu acho que dá para seguir no Spotify também. Se tiver alguma enquete aí também, responde. Enfim, espero que eu tenha falado com a sua alma, ao menos um pouquinho. E nunca se esqueça, abraça teu jardim e floresça. Beijinhos.